Davi, de número 40. Para muita gente, se possível fosse, este salmo poderia ter sido descartado. Nós queremos respostas de Deus o mais rápido possível. Nós queremos o cumprimento das promessas de Deus o quanto antes. E nós vamos ver o que Davi vai dizer no Salmo 40. Um homem que foi ricamente abençoado por Deus. Um homem que foi poderosamente usado por Deus. E ele vai dizer assim no Salmo 40. E aqui já no final da sua vida. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem, ha. Folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Davi, como todo mundo já sabe, e eu aprendi que é bom chover no molhado para que a árvore possa crescer. Davi, ele estava tranquilo em sua casa, em seu pasto, no seu trabalho, e é convocado pelo sacerdote, pelo profeta da época, Saul, para uma reunião em que inicialmente, Samuel, para uma reunião que inicialmente ele não estava convidado. Samuel foi orientado por Deus a
aí na casa daquele homem, daquele jovem, para ungir um novo rei. E Davi não era nem colocado em questão, tanto que ele estava no campo, cuidando das ovelhas, enquanto os seus irmãos passavam um a um para ver quem seria o rei de Israel, o novo rei de Israel. E Davi é convocado às pressas e ele se apresenta. E Deus diz: aqui está o novo rei de Israel. E Samuel unge o menino. A partir daquele momento, a vida de Davi muda por completo. A partir daquele momento, as coisas acontecem de forma incompreensível na vida de Davi. A partir daquele momento, enquanto ele está cuidando do rebanho, aparecem leões e ursos, forçando com que aquele menino comece agora a usar a força que Deus o deu para poder proteger aqueles animais. A partir daquele momento, Davi começa a fazer uma coisa terrível. Começa a expulsar demônios. Começa a expulsar a opressão do maligno. E não é de uma pessoa qualquer. Era daquele que deveria ser o seu guia, o seu líder, o rei Saul. Saul é atormentado por demônios, chama Davi para tocar a sua harpa. E tocando aquela harpa, os demônios eram expulsos. Eu já expulsei demônios com alguns irmãos algumas vezes. O resultado é maravilhoso, mas o processo de expulsar demônios não é legal. Às vezes é mais fácil ter fé de levantar as mãos e fazer o morto ressuscitar do que expulsar o demônio de uma pessoa que está buscando a opressão maligna. E Davi passa por um teste grande, em que a nação de Israel é zombada por um grande gigante. E ele vê aquele gigante aterrorizando Israel, e ele fala: quem é esse incircunciso? E ele se predispõe a lutar com aquele gigante. E quando ele luta com aquele gigante, ele ganha. Ele mata o gigante, ele destrói o gigante. E passa a perceber que a unção que ele recebeu para ser o novo rei de Israel começa a se cumprir. Porque a partir do momento que ele ganha a batalha, ele é dado em casamento com a filha do rei. E ele passa a estar na casa do rei. Ele passa a estar do lado do rei. Começa a fazer uma amizade muito grande com agora o seu cunhado Jonatas. E começa a vencer algumas batalhas ao lado do rei, ao lado de Jonatas. Só que a vida de Davi, o processo de Davi de se tornar rei de Israel, ainda nem tinha começado. Eles voltam de uma grande batalha. E o rei Saul, já possesso por demônios, começa a se enciumar de Davi. E começa a perseguir Davi. E Davi precisa agora fugir da casa do rei, fugir da sua esposa, fugir da presença do seu melhor amigo, porque agora estava sendo oprimido pelo seu líder, pelo seu rei, e até porque ele chamou de seu pai, o rei Saul. Então ele começa a fugir, e essa fuga demora anos. E aí ele diz: esperei com paciência no Senhor. Mas eu não quero falar da espera
daquele momento que ele esperou, eu quero falar do que Davi fez enquanto esperava no Senhor. Enquanto o rei Saul mandava 3.000 homens, fortemente armados e treinados, para matar Davi. E não foi uma, e não foi duas, e não foi três. Foram várias as vezes em que Saul ouvia que Davi estava no vale, ouvia que Davi estava numa caverna, ouvia que Davi estava no monte, ouvia que Davi estava numa cidade, e ele mandava os homens perseguir Davi, para matar Davi. Tem um salmo na Bíblia que diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É Davi que está contando este salmo. É Davi que está cantando esta música. É Davi que está lá celebrando que o seu socorro vem do Senhor. Mas quando ele está contando este salmo, ele está lembrando do dia que Saul o rodeou no vale, de tal forma que se ele subisse, ele seria morto. Se ele fosse para frente, ele seria morto. Se ele fosse para trás, ele seria morto. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos perecidos. E Deus manda invadir Jerusalém. E Saul não tem outra opção a deixar Davi de lado e os 3.000 homens deixarem de perseguir Davi. Eu só estou querendo contextualizar o fato de que Davi tinha tudo para andar reclamando na presença de Deus e na presença dos homens. Ele recebeu a unção. Ele não recebeu só uma promessa de que seria rei de Israel. Ele recebeu a unção. Você é rei de Israel. O que eu estou falando vai ter que se cumprir, porque o profeta ungiu Davi para ser rei de Israel. Não foi simplesmente uma promessa, não foi simplesmente um desejo de Deus, foi uma determinação de que Davi seria rei de Israel. Agora esse homem que recebeu esta ordenança para ser rei de Israel, passa por tribulação pós-tribulação, angústia após angústia, dores sobre dores, e não vê se cumprir a promessa de Deus, a ordem de Deus sobre sua vida. Tudo que ele faz para tentar reverter, aplacar a ira de Saul, para tentar voltar ao seio, para tentar voltar ao palácio, tudo que ele faz afasta-o ainda mais da presença de Deus, da presença real, da presença dos seus. E Davi chega ao momento que aqueles que o acompanham não são os sábios, não são os sacerdotes, são loucos, sem casa, sem família, pessoas que não tinham nada para oferecer a Davi. Mas ele continua esperando no Senhor, com paciência. O que eu quero pregar nesta noite está no versículo 10, a parte A forma que Davi usou para não deixar se enganar pelas perseguições. A forma que Davi usou para não deixar se enganar pelos sofrimentos. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Nós vamos encontrar Davi em vários salmos, em vários hinos dos outros livros, falando que ele está pregoando a palavra de Deus, falando que ele está honrando o nome de Deus, determinando que aqueles que estejam com ele adorem a Deus.
exaltem a Deus, glorifiquem a Deus. No versículo 9 ele diz: eu preguei a justiça na grande congregação, não retive os meus lábios de anunciar o nome de Deus. No versículo 11 ele vai dizer que em nenhum momento deixou de pregar a congregação da justiça de Deus. Mas uma coisa ele fez muito importante: ele também pregou ao seu coração a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa que exista na face da terra. O homem pensa que está fazendo as coisas certas para Deus e estão como cegos sendo guiados por cegos. E a palavra de Deus diz que aquele que controla o seu coração pode vencer grandes batalhas. E Davi passa a usar o seu coração para não desviar da promessa e da presença de Deus. Ele aplica o seu coração, ao pregar ao seu coração, ao pregar para si, a se alimentar dessa palavra. Olha, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma ordem de Deus. Só que parece que essa promessa de Deus não era suficiente para alimentar o coração de Davi. Então, quando começa aqui, as promessas não são suficientes para que a gente esteja firme na presença de Deus, para que a gente possa voltar a continuar no firme propósito de chegar nos céus. Quando as promessas não são suficientes, as características de Deus vão nos dar força, vão nos dar vitamina, vão nos dar calor, vão nos dar coragem para continuar na presença de Deus. E se tem uma coisa que Deus tem, uma característica importante de Deus que os seres humanos, em especial os crentes, precisam entender, é que Deus é justiça. Deus é justo juiz. Deus é aquele que reina com integridade e justiça. Nada escapa da sua justiça. Não há variação, nem sombra de variação que possa dizer: Deus aplicou a sua justiça de forma injusta. Deus é justo. Deus é justo. Davi olha para o seu coração, olha aqui, projeto de serpente. Deus é justo. Deus é justiça. E a sua justiça prevalece. A sua justiça prevalece. Eu até posso esquecer das promessas de Deus, ou no caso de Davi, posso até lembrar das promessas de Deus, mas enquanto eu lembro das promessas de Deus, eu achar que essas promessas estão difíceis de serem cumpridas. Mas se eu lembrar que Deus é justo, eu vou ter a certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas. Quero dar algumas razões para que a gente pregue ao nosso coração de que Deus é justo. Porque se a gente pregar ao nosso coração, se a gente disser, esconder a justiça de Deus dentro do nosso coração, se a gente alimentar o nosso coração com a justiça de Deus, 4 coisas nos ajudam, nos fortalecem e nos faz continuar na presença de Deus. A primeira delas é que a justiça de Deus aumenta a nossa fé.
Muitas vezes, muitas pessoas deixam a casa de Deus, deixam a presença de Deus, resolvem abandonar o projeto de Deus para as suas vidas, como fez o rei Saul. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus tinha um projeto na vida de Saul. Deus tinha uma projeção para o rei Saul. E ele que se afastou de Deus, ele que se afastou do projeto de Deus. E muita gente faz isso porque não conhece a Deus de tal maneira que ele possa se entregar a Deus. E quando a gente percebe que Deus é justo, quando a gente se convence da justiça de Deus, nós temos uma coisa produzida em nosso coração, que é o aumento da nossa fé. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 36, lemos: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. No capítulo 8, versículo 3 de Jó, lemos: porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Deus em nenhum momento, quando temos a certeza de que Deus é justo e que a sua justiça, de tudo que Ele faz é justo, de tudo que Ele faz é correto, de tudo que Ele faz é certo, aumenta a nossa fé, para que quando esteja no barco, venha a tempestade, não precisamos mais clamar a Ele, porque sabemos que Deus está no barco, e Ele pode acalmar as tempestades. E enquanto Ele não acalma as tempestades, o barco não vai naufragar, a nau não vai afundar. Aumenta a nossa fé. Coração, Deus é justo. Eu fui prometido para ser rei, fui prometido para ser grande, fui prometido para ser líder. Estou passando por dificuldades, minha vida está correndo perigo, estou em um lago horrível, em um charco de lodo. Mas coração, Deus é justo. Então confia no Senhor, continua confiando no Senhor. Segunda coisa que acontece quando nós pregamos ao nosso coração, nos alimentamos da justiça de Deus, é que aumenta em nós o temor. Aumenta a fé, aumenta o temor. Se eu sei que Deus é justiça, se eu sei que Deus é justo juiz, eu sei que Ele não põe o ímpio como justo. Para Ele, ímpio é ímpio, justo é justo, e Ele vai tratar cada um segundo a sua obra. Eu não posso fugir do temor do Senhor. O filho de Davi, mais à frente, mais à frente, é esse ponto aqui. Salomão nem existia, e não deveria nem ser projeto. Salomão vai dizer: olha, quer ser sábio? E lembremos que Salomão é aquele homem que não tem nenhum sábio, nem antes, nem depois dele. E Salomão vai dizer: quer ser sábio? Comece pelo temor do Senhor. Quer temer ao Senhor? Comece a alimentar o seu coração com a justiça de Deus. Porque você, sabendo que Deus é justo juiz, você não vai entrar em contradição com Deus. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 9, Davi declara que não quer levantar a mão contra o seu ungido,
Davi teve dois grandes momentos de matar Saul. Saul já estava condenado por Deus. Saul já não teria mais o direito nem da continuidade do reino. E Deus já tinha condenado Saul. Samuel foi tentar orar a Deus, foi tentar interceder a Deus por Saul. E Deus diz a Samuel: Samuel, você quer ser mais justo que eu? Você quer ter mais amor do que eu? Você quer ter mais misericórdia do que eu? Saul já estava perdido. E Davi sabia disso. Davi sabia disso. E ele teve dois grandes momentos de matar Saul. E eu creio que estas foram as duas últimas provas de Deus para testar Davi, para testar a integridade de Davi. Na primeira foi numa caverna. Eles entraram, Davi estava no fundo. Saul entrou e se abaixou, de tal forma que Davi conseguiu cortar a orla do manto de Saul. E aí Davi falou: olha, Saul, eu não sou o teu inimigo, eu não sou o teu adversário. Não dei ouvidos para aqueles que falam que eu sou o teu inimigo. Se eu quisesse te matar, você já estaria morto. Olha aqui sua túnica, sua orla. 2 capítulos depois, Saul volta a perseguir Davi. 3.000 homens, 3.000 homens, os melhores soldados de Israel, os melhores homens de Israel, homens que miravam as suas flechas e não erravam, voltam a perseguir Davi. E chega um momento que eles dormem. Aí muita gente vai dizer: foi Deus que mandou dormir, porque num exército não pode dormir todo mundo. Isso desde a antiguidade. Sempre vai ter que ter um grupo bem armado, acordado. Sempre vai ter que ter algum sentinela vigiando. E nesse momento, todos os soldados de Saul estavam dormindo. E ele teve uma grande oportunidade. O seu líder, o homem do seu exército: vamos matar Saul. Eu só preciso de uma flechada aqui. E ele morre. Mas o temor do Senhor estava na vida de Davi. Davi diz: olha, eu sou ungido de Deus. Porque Saul tentou me tocar, Deus condenou Saul. Mas por mais que Saul esteja desviado da palavra de Deus, por mais que Saul esteja desviado da vontade de Deus, por mais que Saul esteja condenado por Deus, Saul é ungido de Deus. Sou louco não. Coração, eu sei que o senhor está tentando matar o homem, mas Deus é justo juiz. Deus é a minha justiça. Não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Não vou cometer esta loucura. Não vou cometer este erro. O erro que Saul cometeu, eu não vou cometer. Aumenta o temor. Em Hebreus está escrito, eu não vou lembrar aqui agora o capítulo, creio que o 31, versículo, não vou lembrar agora o capítulo de Hebreus, mas diz assim: porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim
pertence à vingança. Muitas pessoas nos maltratam, muitas pessoas nos perseguem, usa todas as suas forças contra as nossas vidas, e Davi vivia isso na pele. Mas a vingança é de Deus. A vingança é de Deus por duas razões. Primeiro, eu não tenho competência de me vingar, porque o meu peso não será justo. O meu peso não será justo o suficiente. Eu posso usar um peso mais leve ou posso usar um peso maior. Eu nunca vou dar a medida certa da justiça que eu tenho que aplicar. Segundo, lei da semeadura. Quem planta vingança, colhe vingança. O temor do Senhor nos leva a depender de Deus, a confiar em Deus, em acreditar em Deus, em ter mais fé em Deus e a ter temor de Deus. Deus é a nossa vingança. Primeiro, nós temos fé. Segundo, aumenta o temor de Deus. E terceiro, nos lembra que Deus é um justo juiz que julga com justiça. Davi cometeu muitos erros, irmãos, mas muitos erros. Mas uma coisa ele não cometeu: de entregar a Deus a vingança. É Deus quem vinga as nossas vidas, é Deus quem julga as nossas causas, e é Deus quem aplica a condenação. Não é nós. O que Ele nos obrigou foi: perdoa ao teu próximo, como eu te perdoei. Sabia que a fé, a salvação vem pela fé, não é isso? Eu sou salvo por crer que em Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Mas não perdoar vai romper esta fé. Porque quem não perdoa não tem oração respondida por Deus. Quem não perdoa não faz parte do corpo de Deus, de Cristo. E quem não perdoa não vai herdar as bênçãos e a herança de Cristo. A mim pertence a vingança. Lá em Hebreu, agora em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. É Deus quem está falando. Me pertence a vingança e todo tipo de pagamento. Está te humilhando? Deixa que eu resolvo. Está te oprimindo? Deixa que eu resolvo. Está te perseguindo? Deixa que eu resolvo. Está te caluniando? Deixa que eu vou alcançar essa pessoa. A mim pertence a vingança. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere. Então fica tranquilo, irmãos. A justiça de Deus chega. A justiça de Deus alcança. E é melhor a justiça de Deus alcançar-nos como aquele que perdoou, como aquele que permaneceu na presença de Deus, para que não pereçamos com aqueles que estão a perseguir os homens de Deus. Lembre, Deus é justiça e vai praticar justiça. Quero já encerrar. Fé, coração, Deus é justo. Isso aumenta a fé. Coração, Deus é justiça. Isso aumenta temor de Deus. Coração, Deus é justiça. Ele vai se vingar daqueles que nos oprimiram. Coração, Deus é justiça. Deus é fiel. Isaías diz, olha Isaías, na verdade é Deus falando para Isaías, olha Isaías, a minha palavra vai
e vai alcançar o propósito com a qual eu mandei a minha palavra. Trocando em miúdos, a minha palavra vai se cumprir. Para Jeremias, Deus falou: Jeremias, olha o seguinte, Jeremias, a minha palavra tem poder, o que eu falar vai se cumprir, mas olha, Jeremias, eu velo pela minha palavra. Eu disse, vai acontecer, eu estou aqui esperando, vigiando, eu não durmo, não tenho nem vontade de dormir, não me canso de lembrar que eu tenho uma palavra para cumprir. Coração, Deus é justo e a sua fidelidade permanece para sempre. Amigo, irmãos que estão aqui em Vila Franca de Xira, que estão nos assistindo na internet, Deus é justo e a sua fidelidade dura para sempre. Não precisa eu usar as minhas forças, porque as minhas forças são insuficientes para fazer a vontade de Deus. Não preciso usar a minha influência, porque por maior que seja, ainda é pequena diante do desafio que era o reino de Deus. Não precisa usar as forças materiais da carne. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Não é contra Saul que está me perseguindo. Não é contra aquele parente que está me oprimindo. Não é contra aquele líder que está me atrapalhando. Não é contra a sociedade que não quer que eu sirva a Deus. A minha luta não é contra a carne e nem sangue. A minha luta é espiritual. E aqui tem uma frase que é muito linda: quando eu luto, eu canso. Quando eu oro, quer colocar isso na sua vida? Alimente seu coração dia após dia. Deus é justo juiz. Você pode glorificar a Deus nesse momento pelo juiz que você tem na sua vida. Você pode adorar a Deus por um homem, por um ser que você serve e ser justo. Você pode glorificar a Deus por aquele que tem todo o poder, não vai fazer nada contra a sua vontade, não vai fazer nada que fira a sua lealdade, não vai fazer nada com que os homens não possam suportar. Você acredita num Deus que dá as provações na medida certa de que o homem e a mulher podem suportar? Uma vez eu disse para Deus: eu não aguento isso, Deus. Eu não aguento essa tribulação. Aí a palavra de Deus vai e diz: Deus é justo juiz. E Ele, como justo juiz, não dá carga maior que o ser humano possa aguentar. Está passando por perseguição? Glória a Deus, Deus é justo e eu posso vencer essa perseguição. Está passando por lutas? Deus é justo e essa luta eu posso vencer. Está passando por opressão? Deus é justo e ela posso vencer também. E quando eu não vencer, e quando eu não alcançar, enquanto as minhas forças não derem, Ele vai e tira e manda o seu bálsamo sobre as nossas vidas. Ele vai e derrama o seu espírito e alivia a nossa alma. Ele vai e derrama a sua graça, que nos dá a tranquilidade, a calma, a paciência de esperar o tempo de Deus, a hora de Deus fazer e agir nas nossas vidas. Deus continue nos abençoando e possamos lembrar sempre: Deus é justo juiz.